Graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês, irmãos. Amém. Eu coloquei uns slides, não sei se o Júnior conseguiu. Não, Júnior. Então, vamos seguir sem os slides. Mas se conseguir, você me avisa aí. Bem, como foi dito, o pastor Edson está pregando hoje na congregação e ele me pediu para trazer o estudo de hoje à noite. E o estudo de hoje à noite vai ser em Lucas, capítulo 16. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 16. Vamos estudar do verso 19 até o verso 31. Essa é uma passagem bem conhecida, eu creio que todos aqui devem conhecê-la, da maioria. E isso se torna um tanto quanto desafiante pregar numa passagem que muitas pessoas já conhecem, porque já vem com preceitos pré-determinados sobre a passagem. E eu espero que possamos aprender um pouco mais sobre o que Jesus tem a dizer nessa parábola. Como título, eu escolhi, eu roubei um estribilho do livro de Apocalipse, onde Jesus fala para João escrever as cartas às 7 igrejas, fala assim: eu conheço. Até um pouco tanto redundante para nós dizer que Jesus conhece, porque nós sabemos que Ele conhece. Mas eu espero que no passar da pregação nós possamos aprender por que eu falei esse título, Eu Conheço. Vamos fazer a leitura, mesmo assentados em reverência, eu vou ler o texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia certo homem, mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para os outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Pai de amor, tua palavra foi lida, ela é verdade. Essa é uma palavra de advertência para nós, não muito fácil de pregar, Senhor Deus, pois ela fala da existência do inferno. E, Senhor Deus, venha com o teu poder e com teu Santo Espírito falar aos nossos corações, Senhor. Necessitamos de ti, da tua ajuda, para entendermos mais da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Bem, essa parábola só encontra aqui no livro de Lucas. Não tem em outro lugar na Bíblia onde encontramos essa parábola. E o interessante com o Evangelho de Lucas, você encontra algumas particularidades. Por exemplo, das 9 orações principais de Jesus, quando ia fazer algo grande, por exemplo, escolher os discípulos, ele orava a Deus antes. Então, 9 dessas grandes orações, importantes orações de Jesus, 7 são registradas somente no livro de Lucas. Esta parábola que acabamos de ler, ela pode ser dividida em 3 partes. Do versículo 19, anota aí, até o 21, é a vida. É a vida. O verso 22, Jesus gasta só um tempinho no verso 22, morte. Está ali o slide, obrigado, Lucas. Morte. Aí, ele gasta mais tempo no pós-morte, que é do verso 23 ao 31. Isso aí, vocês vão conotar algumas coisas importantes. Uma coisa que eu presto atenção quando estou lendo a palavra de Deus é o seguinte: quando tem uma palavra que Jesus fala mais de uma vez, presta atenção nela. E aqui tem uma palavra importante que ele fala 4 vezes, que é tormento. Então, essa é uma parábola, um grande sermão que Jesus está contando. Esse sermão começa no capítulo 15, onde Jesus, ali aproxima-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E aí, no próximo versículo 15, 2, ele fala assim: murmuravam também os fariseus e os escribas. Então, estavam ali com ele fariseus e escribas também. E uma coisa interessante é o seguinte, é que os estudiosos da palavra de Deus naquela época, eles acreditavam que Deus iria receber o pecador. E vai. Mas a diferença é o seguinte, é que eles achavam que o pecador chegava a Deus e Deus o recebia. Só que, de impacto, Deus faz o seguinte, apresenta a parábola da ovelha perdida, onde o pastor vai atrás da ovelha perdida. É Deus quem vai atrás, não é o pecador que vem em busca de Deus. É Deus quem está constantemente nos procurando, nos salvando, nos tirando do lamaçal. Então, nós temos aí um quadro onde Jesus pinta, em poucas palavras, nós já lemos, uma história belíssima, né? Jesus, em sua sabedoria imensa, tem um momento para contar essa palavra, mas eu queria dizer o seguinte: antes do tempo de Jesus, existia um dito popular egípcio de um homem rico, vestido de linho, e de um homem numa esteira de palha, cujos papéis foram invertidos depois da morte. Esse conto popular foi levado para Israel pelos judeus da Alexandria. Então ele virou um conto de folclore no povo judeu. Só que eles mudaram um pouco, os judeus mudaram um pouco. Eles falaram o seguinte, que eles modificaram o seguinte, que era um professor, era um coletor de impostos rico e um professor da lei pobre. Depois da morte, o professor passeava no paraíso, nos riachos belos, e ele vivia no paraíso com a vida tranquila, enquanto que o coletor de impostos, ele ficava parado, e ele não conseguia mover, estava com muita sede, só que ele não conseguia alcançar o rio. Então Jesus, na sua esperteza, clareza, sabendo com quem ele está falando, nesse momento, depois de ele contar essa história, ele vai saber que a plateia, os ouvintes dele, já se conectaram. Já se conectaram de imediato com aquilo que Jesus estava falando. Já se conectaram com os personagens. Eu queria também tirar um pouquinho aí de história, próximo slide, por favor, sobre Simon Kistemaker, um estudioso do Novo Testamento. E ele fala que as parábolas têm 3 categorias de parábolas. A parábolas verdadeiras, parábolas de história
e parábolas ilustrativas. As parábolas verdadeiras usam a ilustração do dia a dia da vida. Todos reconhecem a verdade transmitida na parábola. Não há base nenhuma para qualquer objeção. E são entendidas imediatamente. Por exemplo, a parábola da semente, em Marcos 4, 26. A ovelha perdida, em Mateus 18. A dracma perdida, encaixam nessas parábolas verdadeiras. Parábolas de história. A verdade não é óbvia, mas o costume geralmente é aceito. Refere-se a algo que aconteceu no passado, geralmente é a experiência de uma pessoa só. Por exemplo, a parábola do joio, que está em Mateus 13, ou o administrador infiel, se encaixam nessas parábolas de história. E por último, a terceira categoria é sobre parábolas ilustrativas. Essa categoria são categorias como exemplos de histórias. Exibe exemplos a serem imitados ou não imitados, ou evitados. Por exemplo, a parábola que acabamos de ler é uma ilustração, tanto que veio de uma fábula, o rico e o mendigo. E também temos o bom samaritano, que encaixa também nesta parábola. O contraste aqui, pode mudar, por favor. O contraste aqui é muito grande quando você lê uma parábola dessa. Eu fico imaginando, se você parou já, eu fico pintando na minha mente o quadro que Jesus vem falando quando ele está contando essa história. Por exemplo, nós podemos ver um contraste tão grande das coisas aqui nessa história. Eu enumerei algumas, nós temos um homem sem nome e um homem com nome. O interessante é o seguinte, que há uma discussão que isso não é realmente uma parábola, porque é a única parábola que Jesus usa um nome de uma pessoa. Nenhuma parábola tem isso. Essa é a única parábola, Lázaro. E sabe o que significa Lázaro? Aquele que em Deus ajuda. Deus tinha um propósito para colocar o nome dele. Lázaro, aquele que em Deus ajuda. Então nós temos de um lado um homem riquíssimo e um homem super pobre. Nós temos de um lado um homem rico, descendente de Abraão, um homem pobre, descendente de Abraão. Um homem dono de uma casa suntuosa, só que um homem largado na calçada. Temos um homem que fala e argumenta. Temos um homem que não emite um som. Temos um homem sem título no inferno, mas temos um homem com nome no paraíso. A outra coisa que é importante notarmos é o seguinte, que Jesus usa um nome porque é o seguinte, Deus conhece os seus escolhidos pelo nome. Aqueles que são escolhidos por Deus, Ele conhece por nome. Por isso também o nome Lázaro aqui. E eu poderia continuar com mais e mais contrastes aí deste grande texto que Jesus nos propõe. Eu gostaria de voltar ao texto, e ao lermos o texto, eu vou tentar trazer aplicações para o nosso dia a dia. Então preste atenção, abra sua Bíblia. Se você tem a Bíblia digital, sai do Instagram, sai do Facebook, volte para a Bíblia e vamos tentar aprender mais com essa grande parábola. Vamos lá. É uma ilustração, exemplos a serem seguidos, imitados ou evitados. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Olha só, a púrpura, essa cor púrpura, era muito difícil de fabricar, porque ela vinha de moluscos do oceano. Isso a pessoa tinha que mergulhar, tirar, e a fabricação daquilo era muito caro. E geralmente quem vestia de linho finíssimo de púrpura eram reis. Então o que Jesus está falando aqui é o seguinte, que esse cara é um bilionário, é o top daquela época, entendeu? Linho finíssimo.
e todos os dias. Então ele não se preocupava em o que vai ter amanhã, ou vai faltar alguma coisa para ele amanhã. Não tinha isso na vida desse homem. Lembra que Lídia, lá no Atos 16, 14, menciona que ela vendia essa púrpura. Lídia, a Bíblia fala sobre isso. Então, continuando. Havia também certo mendigo, chamado quê? Lázaro, a quem Deus ajuda, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. É o seguinte, uma palavra aqui que fala que jazia, talvez um português mais antigo, a tradução aqui, a palavra em grego aqui é balo. Balo é o seguinte, jogado. Ninguém chegou lá e colocou ele, pôs no tapetinho e tal. Não, ele foi jogado ali na calçada. Tipo assim, cara, eu não posso cuidar mais de você. Quem sabe Lázaro te dá uma ajuda aí. Lázaro não, esse homem rico te dá uma ajuda. Vou te colocar aqui na entrada da casa dele. Então, essa é uma tradução jazia, não faz sentido na linguagem talvez de hoje, né? Aí ele falava, e desejava, verso 21, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Bem, deixa eu levar você um pouquinho para o dinner naquela época, porque é o seguinte, às vezes a palavra de Deus, você tem que voltar lá para aquela época para entender, não trazer para hoje, porque se você trazer para hoje, você corrompe a palavra de Deus. Então é o seguinte, o dinner naquela época, eles não tinham talheres, guardanapo, talvez esse homem rico tivesse um pano para limpar as mãos, mas eles comiam com a mão. E ao comer com a mão, ficava suja de gordura. Sabe como é que eles limpavam essa gordura? Esse farelo de pão seco, eles metiam o dedo lá na vasilha, fazia assim e jogava debaixo da mesa. Era isso que Jesus estava pintando no quadro aqui. Que esse homem miserável estava querendo comer. Esses farelos de pão. E outra coisa, ele fala dos cães que vinham lamber-lhe as úlceras. Provavelmente um homem que não tomava banho, por isso tem úlcera, problema de pele. Os cães daquela época, não eram esses cãezinhos bonitinhos que a gente tem hoje. Eles eram cães, por exemplo, hoje você vai e leva o cão no pet shop, eles escovam dente, né, tão bonitinhos, cheirosos. Não, isso aqui é o cão daquela época que você falava com uma pessoa, chamava a outra de cachorro, era palavrão. É esse o tipo de cão que Jesus está falando aqui. Vocês estão entendendo até agora o quadro que Jesus pintou e está pintando aqui? Nessa primeira parte que nós terminamos, que é sobre a vida. Aí, de repente, vem o verso 22. Algo que vai vir para todos nós, a morte. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Só aí Jesus choca os seus ouvintes. Por que ele choca os seus ouvintes? Porque como que pode um pobre, um miserável ser levado para o seio de Abraão? Como? Eles, naquela época, já tinham a sua religião da prosperidade. Eles não tinham, ou eles tinham a ideia, os fariseus e os escribas, que este homem era um homem que já estava amaldiçoado por Deus, por ele estar nessa posição. Então, só de início aí, Deus já choca com essa passagem aqui. E aí ele fala do homem rico. Morreu também o rico e foi sepultado. Provavelmente os seus irmãos estavam ali chorando, teve festa, comes e bebes, como tem de costume lá, e ele teve um sepultamento talvez até muito bonito. Continuando, aí nós entramos na terceira parte, que é onde Jesus gasta mais tempo. E aí é onde Jesus está fazendo a sua advertência maior. E eu quero a sua atenção nessas partes, que aqui está a mensagem, e aqui nós vamos descobrir por que este homem está no inferno. Qual o motivo dele estar no inferno?
Então vamos lá. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. Jesus usa pela primeira vez a palavra tormento aqui. Tormento aqui é o seguinte, vem do grego bassanos, que é literalmente tortura. Então hoje, por exemplo, se você quiser arrancar a verdade de alguém que está escondida, você tortura essa pessoa, mas essa pessoa tem que estar ciente e viva. Não adianta torturar um morto que você não vai conseguir pegar nada dessa pessoa. Então, ele estava em tortura, tormentos. Levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu vou continuar até aqui do 25. Disse, porém, Abraão: Filho. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está falando o seguinte, que esse cara está no inferno, ele está tentando, pela sua linhagem, pelo seu pai Abraão, o pai da fé, de onde nasceu o povo judaico, ele está apelando para isso, para que haja um pouquinho de misericórdia. E eu tenho certeza que esse homem, na sua vida, nunca pediu misericórdia. Nunca chegou ao ponto de pedir, porque nunca precisou. E aí, Jesus responde, fala assim, no sentido, na personagem de Abraão, fala assim, filho. Ele não nega a linhagem do homem rico. Vocês estão entendendo o que Jesus está tentando mostrar para nós todos aqui? Que não vai ser a linhagem, não vai ser porque meu pai é presbítero, minha mãe está no louvor, eu sou professora de escola dominical, eu dou o dízimo. Não vai ser nada disso que vai te tirar do inferno. Diz, porém, Abraão, verso 25, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Eu quero parar aqui e ressaltar o seguinte. Lembra-se. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, que quando você estiver no inferno, a sua consciência vai estar plena. Você não acha que você vai para o inferno e você vai dormir. Você vai estar ciente de tudo. Nossa vida, isso é muito difícil, irmão. Pense no seguinte, o seu pior dia da vida, pior de dia, nós com certeza já tivemos vários dias ruins na nossa vida. E aí, junta esses dias ruins em um só momento e pensa no seguinte, não há esperança de melhorar. É isso que ele está falando aqui. Lembre-se. Lembre-se. Né? E eu queria só ressaltar, lá em Filipenses 3, 4, eu vou ler rápido, sobre a linhagem, se você falar que a linhagem te ajuda. O próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, falava assim, bem que eu podia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda, Paulo falando, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, o que ele era? Fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí ele fala, mas para mim era lucro, mas o que era para mim lucro, isso considerei perda
por causa de Cristo. Então, Paulo também tinha essa ideia de que a linhagem ia salvá-lo, ia te tirar do inferno, mas isso acaba. Não existe. Então, continuando, o verso 26, aí Jesus apresenta: além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem de lá passar para nós. Aqui é uma forma figurativa que Jesus estava. O penhasco aqui é porque é um abismo. É o seguinte, não há como as pessoas do céu ver o inferno, poluiria o céu, causaria problemas dentro do céu. Não tem como. Então é a forma figurativa que ele faz para apresentar esse diálogo entre duas pessoas. Verso 28. Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Gente, está aqui o propósito. Propósito, testemunho. De repente, esse cara virou um pregador do Evangelho. Ele fala aqui para ir lá dar testemunho para os seus irmãos. Qual que é a mensagem? Fala logo ali no final do verso 28, lê lá. A fim de não virem também para este lugar de tormento. É isso que Jesus está querendo dizer para nós. É este o aviso de Cristo para nós. Dar testemunho do Evangelho de Cristo, para que outros não vão para o inferno. Aí você me pergunta, é isso, por isso que ele está? A resposta vem no próximo versículo. Por que ele está no inferno? O que Jesus responde como Abraão? Lê lá, gente. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-no. Esse ouçam-no aqui é uma palavra grega, chama akouo, de onde vem a palavra acústica. É a mesma palavra que é usado também na carta de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça. Akouo. Você, por exemplo, sua mãe ou seu pai já falou assim: menino, você está escutando? Entendeu o que eu falei? Vai e faz. É isso aqui que Jesus está dizendo. Akouo significa isso. É você ouvir, entender, processar e fazer. E aí o que ele diz? Por que eu falei que aqui que está a resposta de ele estar no inferno? Jesus fala, eles têm Moisés e os profetas. O que isso significa, gente? Nessa época, não tinha Novo Testamento. A palavra de Deus era o Antigo Testamento. Quem escutava Jesus falar aqui na hora, sabia o que era Moisés e os profetas. É o Antigo Testamento. Aí você me fala, mas o Antigo Testamento não tinha Jesus. Então não tem como. Aí eu vou te chamar atenção pelo seguinte. Paulo escreve a Timóteo, lá em Timóteo 3,14. Olha só que lindo isso. Timóteo 3, 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, que desde onde? Desde a infância. Não tinha Novo Testamento ainda, completo. Paulo está falando aqui, de Lloyd e Eunice, avó de Tiago, Lloyd, Eunice, a mãe deles, que ele fala lá no 2 Timóteo 1,5, ele fala olha só que bonito que ele fala delas. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento,
a mesma que primeiramente habitou a tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Então eles não tinham como dar desculpa que o Velho Testamento não era a palavra de Deus. Porque tudo apontava para Cristo. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Cristo. E o interessante é que Paulo, aí ele adiciona, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio, aí ele sábio para a salvação. Olha só. Aí como já é o pós-Cristo, ele adiciona pela fé em Cristo Jesus. Então não há desculpa para aquele povo de falar, ou até hoje, que o Evangelho, o Velho Testamento não serve. Serve. Então vou continuar, já estamos quase no final da parábola. Verso 30. E ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Eu falei o seguinte, esse indivíduo estava pregando a palavra de Deus. Não pense você que o inferno é remediável, que não é. Porque é o seguinte, não sei se vocês notaram aqui, todas as vezes que ele fala que alguém tem que servi-lo, tem que ser Lázaro. Quem mais? O cara já era um pobre miserável mesmo, eu já conhecia ele lá, ficava largado lá na calçada. Os interesses pessoais dele eram muito mais importantes. Ele queria tirar Lázaro do seio de Abraão, que estava gozando daquela bonança, para ir lá para a terra, para pregar para os irmãos dele. E o que Deus está tentando falar aqui para esse povo é o seguinte, os irmãos aqui é o seguinte, a bolha que eles viviam. E assim, muitas das vezes, na nossa igreja, chega um irmão na igreja, ou uma irmã, converte, aí a gente olha assim, não, Deus, aquela pessoa não merece isso, não. Não, pelo amor de Deus, aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Será que passa isso na nossa cabeça? Na sua? Você vive na sua bolha? Você acha que você merece muito mais do que os outros? Então, verso 31. Ele termina falando, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Eu fico assim, terminou. E aí? Como é que é isso? O negócio é o seguinte, essas pessoas sempre pediam a Jesus um sinal do céu, um milagre. Me dá um sinal grande. Eu fico imaginando assim que eles queriam um cometa caindo, Jesus saindo, voando, segurando aquele cometa para poder converter. Jesus fala que nem isso vai os tirar do inferno. Aí eu queria concluir. Vai comigo. João 11. Porque isso me intrigou muito. E isso por isso que eu escolhi esse título, Eu Conheço. Jesus sabia o sentido de Lázaro, o que significava o nome. Jesus conhecia Lázaro. Lá em João 11, é a história de Lázaro sendo ressurreto. Logo depois que Jesus deu essa parábola, não sei quanto tempo depois, aconteceu isso. Jesus ressuscita Lázaro. Eles queriam um sinal. João 11, 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Olha só aqui.
45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Olha o outro. Outros, porém, os que não creram, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos de Jesus, que Jesus realizava. Aí, verso 47, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Gente, é muito podre a religião tampar o ouvido e fechar os nossos olhos. Ao invés desses caras fazerem um retiro e chamar Lázaro para poder falar o que aconteceu nesses 4 dias que você estava na tumba. Não. Aí o que eles falam? Ali, 48. O 49. O que Caífas, eles fizeram o sinédrio para fazer o seguinte: Caífas, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. É uma forma bonita de falar assim: vocês são todos uns idiotas. Nem considerai que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Olha só, que ele profetizou aquilo, o problema que eles estavam tendo era o seguinte: se Jesus tomasse o lugar deles, Jesus ia tirar o poder religioso, até mesmo político. E outra coisa que eles estavam com medo, eles falam aqui no 46, eu pulei o 48, se deixamos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos, olha só, poder político, e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O que eles têm? A matéria, o que eles já conquistaram até agora, eles não querem perder isso. Mal sabendo ele que ele estava profetizando aqui. Meus irmãos, é uma advertência de Cristo. É muito difícil pregar uma palavra dessa. Mas o Evangelho, muitas das vezes, tem sido esquecido, que vem em minha mente o seguinte: John MacArthur uma vez pregou e um dos seus membros chegou para ele e falou assim: eu estou preocupado com a minha salvação. Aí o MacArthur falou assim: por quê? Porque eu acho que eu quero ser salvo para fugir do inferno. Aí o MacArthur falou assim: essa é uma boa razão. Mas MacArthur contribui o seguinte: meu irmão, quem sabe você desenvolve o seu amor por Deus, desenvolve o seu amor por Cristo. E este amor, você vai saber as bênçãos da salvação. Você vai entender o que é ser cristão. E o amor de Cristo vai sobrepujar o medo. Por isso que hoje nós temos que pregar o Evangelho e colocar o medo nas pessoas. Hoje em dia nós pregamos: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus te recebe com o amor dele. Você não quer esse amor? Claro que nós queremos. Quem não quer? E tudo isso é verdade. Mas nós esquecemos que há uma grande separação. E se você não prega o medo, João Batista falava, como é que era? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos orar. Pai de amor, a Tua palavra, Senhor Deus, é eficaz, corta com uma espada de 2 gumes, Senhor. Obrigado por esta parábola,
Ó Pai, se existe aqui ainda alguém que não teve, Senhor Deus, não tem um temor, Senhor, de Deus, que Tu, Senhor, coloque nesse coração hoje o temor de Deus. Que se há medo de ir para o inferno, glórias a Ti, mas que esse medo se torne em frutos do Espírito Santo, em frutos de arrependimento, Senhor. E em Cristo essas pessoas, Senhor Deus, possam achar a paz e a salvação. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.